comentar com você neste vídeo sobre uma frente importante, que é a de Kramatorsk/Slaviansk. Por quê? Porque aconteceu um ataque importante lá, por parte das Forças Armadas da Rússia, sobre um grupo que é um dos mais terríveis, né? É o Batalhão Kraken, que é um batalhão ultranacionalista da Ucrânia, né? É o pessoal que segue à risca as ideias da chefia da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Todos eles tatuados, né, com inúmeros sinais, símbolos, né, do que eles são, mas continuam a ser patrocinados pelo Ocidente, né? Inclusive, algum tempo atrás, a Alemanha fez um acordo para o envio de armas diretamente ao Batalhão Kraken. Então, a Alemanha, que é um dos maiores fornecedores de armas para a Ucrânia, resolveu fazer um fornecimento específico para o Batalhão Kraken. O batalhão, né, como eu disse, cujos corpos dos seus militantes, em todos os corpos tem mensagens mesmo, frases e símbolos, né, da época da Segunda Guerra Mundial, falando de extermínio de minorias e assim por diante. Tá? A Alemanha, a dona Alemanha, resolveu algum tempo atrás aí patrocinar esse grupo entregando armas diretamente para ele. Então vamos lá, foi um ataque que não se restringiu apenas ao Batalhão Kraken, mas também a outras partes da cidade dessa frente que é muito difícil para a Rússia, tem sido assim desde o começo da operação militar especial, né? Quero comentar também sobre outros assuntos importantes aqui, mas antes disso, só cumprimentar a todos vocês, agradecer pela gentileza do apoio ao trabalho, ao canal. Muito obrigado por assistir os vídeos, deixar os comentários, criticarem, elogiarem, deixarem os likes, muito obrigado por tudo. Aqueles que perguntaram, que vão perguntar na verdade, sobre a ausência de ontem, foi questões particulares. Estamos aqui agora para debatermos aqui sobre este fronte ainda muito difícil para a Rússia, que é o fronte ali de Kramatorsk/Slaviansk, tá? Então vamos lá, gente, vamos comentar então, porque realmente foi muito importante aqui. Eu quero explicar para aqueles que não sabem ainda, né? Eu já dei a entender, mas tem gente que não entendeu ainda o que significa esse batalhão Kraken, né? E por que é importante que ele seja derrotado, tá? Há sinais, neste momento, frequentemente disparados em várias áreas controladas pela Ucrânia lá em Donetsk, tá? Não são muitos locais, mas são frentes importantes, né? Por exemplo, houve houve na verdade ataques na duríssima frente de Kramatorsk, né, que fica naquela parte bem ao leste de Donetsk, né? Muito mais perto de Luhansk, ao leste, mas não propriamente tão perto de Donetsk, a capital do Oblast, mas bem mais perto de Luhansk, que é aquele Oblast que fica mais acima do Oblast de Donetsk. Muitos têm me perguntado por que a Rússia está quase que chegando em Dnipropetrovsk, ou seja, está a pouquíssimos quilômetros de Pakrovsk, o que simbolicamente significa a libertação de todo o Donbass, né? Como assim a Rússia está, né, perto de Pakrovsk, libertando o Donbass e ainda enfrenta, né, os ucranianos em Kramatorsk, né, inclusive com, até o momento pelo menos, sinais muito poderosos de que a Ucrânia ainda vai resistir durante um tempo em Kramatorsk. Como assim? Como é que isso acontece? Vamos lá, ó. Não há mais linha de abastecimento pelo Donbass, né, que leve armas, munições, alimentos, tudo que você pode imaginar, tropas também, para aquelas frentes que ficam mais ao leste. Não há muitas, como eu disse. Temos ainda lutas em Chaziviar, por exemplo, e temos esta luta muito difícil no fronte de Kramatorsk/Slaviansk, tá? Veja, eles ficam muito ao norte de Donetsk, né? E esse fronte sempre foi abastecido a partir de Kharkov, não a partir das linhas de abastecimentos que saíam de Pakrovsk, né? Que saíam do ocidente do Donbass, né? Então, as linhas de abastecimento para Kramatorsk/Slaviansk foram feitas a partir da rodovia M03, que sai de Kharkov, né? Passando por Slaviansk e chegando até Kramatorsk. Então, a Rússia nunca conseguiu poder de fogo sobre essa rodovia M03, mesmo a partir de inúmeras tentativas, né? Nunca conseguiu. Eu diria para você que este é um dos objetivos das Forças Armadas da Rússia hoje. Há também uma possibilidade de que a Rússia mude sua tática em relação à Ucrânia lá no fronte de Kramatorsk, né?
Por quê? Porque a despeito da cidade ser muito grande, tem aí mais de 150 mil habitantes, né? Kramatorsk, né? Slaviansk também é uma cidade importante naquela região. Apesar do tamanho da cidade, a Rússia não optou, no primeiro momento, por fazer um cerco barra estrangulamento à cidade e às tropas ucranianas que ali estão. Deveria, né? Até porque, como a cidade é muito grande, ela permite com que os soldados ucranianos a utilizem como uma estrutura defensiva. Fica muito mais fácil de se esconder na cidade quando ela possui tantos prédios, por exemplo, né? Tantos locais urbanos construídos no subsolo, por exemplo, né? E é justamente o que acontece nessa cidade. Paradoxalmente, a Rússia não optou em fazer um cerco, optou em ir para uma luta direta, né? E nessa luta direta nem sempre foi tão feliz assim. De um tempo para cá, a gente viu uma mudança no comportamento das forças russas neste fronte, que passou a usar muito mais a sua artilharia aérea, né? Bombardeando a cidade, bombardeando posições das tropas ucranianas ali em Slaviansk, como também em Kramatorsk. Só deixando claro, Slaviansk é uma das cidades mais apaixonadas pela Rússia, né? É a cidade em que muita gente, quando os ucranianos pediram para que saísse da cidade, falaram, não, nós não vamos sair, estamos aqui esperando pelos russos, né? E vamos lutar, inclusive, se for o caso, pelos russos, né? De Slaviansk saiu muita gente para se juntar às fileiras, né, da República Popular de Luhansk e também de Donetsk na luta contra a Ucrânia antes da Operação Militar Especial. De Slaviansk saiu também muita gente para se unir às tropas das Forças Armadas da Rússia a partir do início da Operação Militar Especial. E é uma cidade que clama pela chegada dos russos para a sua libertação. Tá? Bom, houve também muita luta, muita resistência dos moradores locais contra a ucranização, né, do local, retirando nomes russos, né, proibindo a circulação de livros de língua russa, proibindo que as pessoas falassem russo e assim por diante. Houve sempre uma resistência em Slaviansk, né, que aparentemente foi maior do que qualquer outro lugar de todo o Donbass. Né? Bom, essas duas cidades podem estar perto de serem conquistadas, perto, no caso, né, digamos assim, em meses, né? Mas houve também muito fortalecimento de ambas as cidades desse fronte para que a Rússia não o tomasse de Kiev, né? E para lá, a Ucrânia enviou muita gente da pesada, né? Gente de patente, né? O que tinha de melhor nas suas forças armadas, a Ucrânia enviou para o fronte de Kramatorsk barra Slaviansk. Dentre os soldados que foram para lá, a Ucrânia mandou o batalhão Kraken, que é um dos batalhões ultranacionalista da Ucrânia, né? Seguidores ali do pessoal ali da Segunda Guerra Mundial, da Alemanha, né? Que seus membros têm nos seus corpos, né, várias mensagens, né, falando de extermínio das minorias, né, e também muitos desenhos, né, simbolizando o amor, aquelas ideias, né, que foram derrotadas na época da Segunda Guerra Mundial, após a queda da Alemanha, né. Esse pessoal do Kraken, ele veio, para quem não sabe, de uma desintegração do batalhão Azov, né. Então se tratava de comandantes, de gente, né, de patente alta no batalhão Azov que discordava das práticas do Azov porque consideravam que o Azov estava muito pianinho, né, e que era necessário ações muito mais vigorosas, digamos assim, né. Então esse grupo foi formado por gente que pensava todas as ações principais do Azov. Então portanto, um grupo pior do que o Azov. Quando eu falo que é pior, isso se revelou quando os prisioneiros russos caíram sobre o seu, né, a sua chancela, digamos assim, né. Há um relato recente aí de que no mínimo 75% dos prisioneiros russos, alguns falam aí de mais de 90%, eu vou ficar no relato mais conservador, que fala de mais de 70%, alguma coisa em torno de 75% a 78% de soldados russos que foram torturados quando estiveram sob o controle da Ucrânia. Vamos lá, gente, 75% dos soldados russos foram torturados. Não há nenhuma mensagem, nenhuma fala, nada, nem mesmo de gente que odeia a Rússia, né, sobre tortura dos russos aos soldados ucranianos. Nenhum ucraniano libertado falou de tortura dos russos, tá? Mas, e aí quando eu falo de fontes conservadoras, eu estou falando inclusive do Ocidente, que hoje já sabe que no mínimo 75% dos soldados russos foram torturados quando caíram sob o controle da Ucrânia. Agora, a tortura foi pior quando eles estiveram sob controle dos batalhões, né?
e dentre eles o batalhão Krak, que foi o pior de todos. Poucos russos, na verdade, ficaram vivos quando caíram sob controle desse pessoal. Muitos foram mortos a partir de torturas, né? E muitos que ficaram vivos, né? Perderam parte dos seus corpos que foram, enfim, desmembrados por esse batalhão aí de extrema direita. É gente realmente que não gosta de gente, né? Pois bem, houve assim um ataque poderoso lá numa zona industrial, numa parte industrial que é controlada pela Ucrânia lá em Kramatorsk, né? Fala-se que esse local abriga muitas armas das tropas ucranianas naquele local, mas também abrigaria gente, tropas, né, efetivos da Ucrânia, tá? Houve também um ataque ao mesmo tempo, né, ao hotel, né, que se dão o luxo de viver no hotel também, um hotel importante ali, né, e onde estavam no local gente do batalhão Krak, tá? Fala-se, portanto, ali que provavelmente era gente de patente, gente da chefia do batalhão, tá? Deixando claro, tá tudo às escuras em Kramatorsk, né? Você conseguiu acabar com a energia ali, né? Tá todo mundo sem energia, né? Em Kramatorsk, em Slaviansk e outras cidades próximas também, tá? Ainda há pouca informação, né, acerca dos mísseis utilizados, né? Mas o ataque da Rússia, o ataque que a Rússia desferiu, destruiu o ponto de alojamento ali, temporário, né? Para os militantes da formação nazifascista do Krak, né? O ataque ocorreu ao hotel Camelot, né, que fica na rodovia entre Kramatorsk e Slaviansk, tá? No momento do ataque havia o pessoal ali, o pessoal desta unidade, né, o pessoal de reconhecimento, né, que sai para missões de reconhecimento, e também o pessoal de sabotagem, né? Sobretudo, a sabotagem é uma das especialidades, né, do grupo do batalhão Krak, tá? Inúmeras ambulâncias foram para o local, ambulâncias tal. E o que se fala, na verdade, é que pelo movimento das ambulâncias, a ambulância não pode socorrer, evidentemente, muita gente, vocês sabem, né? E eram muitas ambulâncias, então fala-se em dezenas e dezenas de membros do batalhão que teriam perdido suas vidas neste ataque. Dezenas, né? Pelo movimento das ambulâncias, dezenas. Houve também um pedido ali do banco de sangue da cidade, né? Para que as pessoas doassem sangue de forma emergencial, porque a situação era muito grave. Por certo que os moradores daquele local não vão doar sangue para esse pessoal aí do Azov, tá? Então foi um ataque importantíssimo nesse sentido, porque ele afetou o moral de uma tropa, que é uma tropa, né, do mal, né? Uma tropa aí, né, que não, enfim, não é gente do bem não, né? E essas pessoas aí, evidentemente, merecem sim ser atacada. Essa região vem recebendo muitos ataques da Rússia, né, que ainda não impõe aquela tática, como eu disse, de estrangulamento, e opta, ao menos até o momento, por ataques aéreos, tá? Houve mais um ataque, portanto, bem sucedido, que, como eu disse, destruiu essa estrutura toda aí, né? Esse ataque também foi importante porque ele gerou ali uma sensação de dever cumprido e até de vitória nas tropas da Rússia e, ao mesmo tempo, né, gerou ali uma sensação de moral baixa ali pelas tropas da Ucrânia e também a sensação de que a derrota pode estar a se aproximar. E está, pode demorar, mas está. Pode demorar um tempo, mas está. A se aproximar pode ser questão de meses, tá? Do jeito que a coisa tá, pode ser questão de meses ou até de semanas. Bom, existe a possibilidade da Rússia mudar ali a abordagem sobre essa cidade, fazendo o cerco, né? E para tanto precisa controlar a rodovia M03, né? Impedindo com que armas e munições e tropas, enfim, alimentos e tudo mais que você pode imaginar possam chegar a este fronte, tá? Bom, além disso, a Rússia conseguiu também, lá em Kursk, gente, resultados bastante importantes, né? Fala-se mais de 20 mil soldados que já foram mortos ou feridos em Kursk, né? Muitas armas também destruídas em Kursk. Muitas informações dão conta de que a Rússia está fazendo, sabe, está praticando o tal do estrangulamento, né? Reduzindo a possibilidade de contato entre as tropas ucranianas, eliminando, né, linhas de abastecimento, né? Em vez de fazer o ataque direto, fica numa situação de certa forma, até dar terreno para a Ucrânia. A Ucrânia tem feito muitas tentativas de assaltos a vários locais ali daquela região, e aí os soldados se perdem, né? E acabam, enfim, morrendo, acabam se rendendo às Forças Armadas da Rússia e assim por diante, tá?
A destruição de armas, assim, também é gigantesca, né? Estamos falando, portanto, ali, sabe, de 135 tanques que a Ucrânia perdeu lá em Kursk. 135 tanques. Aí você para e pensa aí por alguns segundos, 135 tanques é uma quantidade de tanques, né, que uma nação perde durante muito tempo de uma guerra, né? Durante muitos anos, né? Então aí poucos meses, a Ucrânia aí, 2 meses, 3 meses, agora não me lembro quando foi que começou a invasão a Kursk, perdão aí pela indelicadeza da confusão, né? Mas são 135 tanques, tá? Além de 66 veículos de combate de infantaria, foram 98 veículos também de blindados, 33 sistemas de lançamento múltiplos de foguetes, né? Incluindo 8 HIMARS, né? Que são caríssimos, né? Que tem a fabricação lá nos Estados Unidos, e também 6 MLRS, né? Esses são até mais caros do que os HIMARS, né? A Rússia está tá praticando pouco a pouco o controle sobre aquele fronte de Lyubimovka, Orgovica e Prehovo, né? Nessas 3 cidades aí você tem ali um enfrentamento com as tropas ucranianas. Você vem conquistando, né, terreno ali, justamente por esperar que as tropas ucranianas façam missões, se percam na floresta, né, acabam se rendendo, ou são mortos pela artilharia. Então vai se reduzindo pouco a pouco o pessoal da Ucrânia no fronte dessas 3 cidades, né? E aí a Rússia, quando for o caso, vai dar um golpe fatal para recuperar essas 3 cidades aí. Então já poderia ter feito isso, já poderia ter conseguido libertar Lyubimovka, mas é muito provável que, até mesmo em virtude do sucesso dessa tática do estrangulamento, é muito provável que seja precisamente o que a Rússia deseja, tá? Há suspeita por parte de alguns também de que a Rússia ainda estaria a permitir com que o comando ucraniano, né, conseguisse, né, colocar ali em Kursk alguns soldados, né, parte das suas reservas. Então o comando militar não tem enviado grandes tropas para fazer a travessia da fronteira para chegar a Kursk. O comando militar optou por mandar assim, grupos com 6, 7, 8, no máximo 10 soldados. Esse tipo de grupo com 6, 7, 8, 10 soldados, né, está conseguindo entrar em Kursk, né? Há relatos de que a Rússia estaria a permitir que isso acontecesse, porque a Ucrânia ainda acha que Kursk é importante do ponto de vista propagandístico, né? Não quer perder esta conquista, digamos assim, do território russo, né? E aí está enviando o que tem de melhor. E ao enviar o que tem de melhor para lá, né? O que tem de melhor não, né? Enviando as tropas que ainda dispõem para lá, né? A Rússia, no momento, assim, não está, assim, todas as pessoas que moram, grande parte daqueles locais já não estão mais naqueles locais, algumas que ainda estão ali morando e vivendo sob o controle da Ucrânia. Muitos estão escondidos, evidentemente, ou já, né, aprenderam a lidar com a situação, mas não se trata de um grupo muito grande de moradores, não, né? Então, no momento, a Ucrânia está muito mais preocupada, neste caso aí, em tentar fazer missões de assalto do que, por exemplo, espancar, né, enfim, matar civis, né, naquela região. Não que eles não queiram fazer, é que é uma questão de prioridade, né? É muito importante que os assaltos sejam feitos, né, para tentativa de controle, de conquista e controle de terreno, né? Então essa é a grande prioridade da Ucrânia no momento. Como a Ucrânia determinou isso como uma prioridade, a Rússia determinou que não há tanto problema assim hoje com tanta preocupação assim mais como havia antes com os moradores, os pouquíssimos moradores que estão ainda sob o controle da Ucrânia ali, porque eles pararam de certa forma de ser tão abusados, assim, roubados, né, violentados pelos ucranianos, né. Então se a Ucrânia manda mais tropas para Kursk, né, a Ucrânia vai perder tropas, porque é o que está acontecendo em Kursk. Como eu disse para vocês, mais de 20.200 militares foram perdidos até o dia de ontem lá em Kursk. É muita coisa, né? E deixando claro, grande parte desses militares aí foram mortos, né? Não sequer ficaram feridos, foram totalmente eliminados pelas Forças Armadas da Rússia, tá? Bem, na Alemanha, a gente começou ali uma manifestação gigantesca, né? Por parte grupo, sobretudo grupo de esquerda, né? Que tem à frente a Sarah Wagenknecht. É muito importante que a Sarah Wagenknecht ela faça ela lidere essas manifestações, né? Porque aqueles que ficam contra a guerra comecem a perceber que ela é uma liderança contra a guerra, né? Fez uma manifestação que contou em uma das principais cidades da Alemanha com 40 mil pessoas. É muita coisa, né?
40 mil pessoas levando bandeiras e protestando contra o envio de armas da Alemanha para a Ucrânia e também o envio de armas da Alemanha para Israel, né? A Sarah Wagner continuou, portanto, ali a criticar fortemente o governo alemão, que já dá sinais, inclusive, de que deseja um cessar-fogo, né? O problema é que ele deseja, né? Ele deseja, mas não vai conseguir, né? Porque ele não manda absolutamente nada mais, né? Dizem também algumas fontes que a Alemanha, neste momento, já não quer mais enviar armas, né, para a Ucrânia. Só que a OTAN obriga a Alemanha a enviar armas para a Ucrânia e a Alemanha não sabe dizer não, porque a Alemanha hoje é um capacho da OTAN e é um capacho também dos Estados Unidos, tá? Um dos maiores doadores, né, para a Ucrânia, enviando tanque, enviando sistemas de defesa aérea e também artilharia, né, e muitas outras armas também ali para Kiev, né. Também para Israel, né? Entrega uma quantidade assim gigantesca de armas para Israel. No mês passado foram vários veículos de mídia, veículos da mídia, né, que relataram a quantidade absurda de material que a Alemanha estava enviando para Israel. Inclusive um número que cresce a cada dia, né? Ou seja, a Alemanha neste momento é cúmplice do que está acontecendo lá em Gaza, né? Só para vocês terem uma ideia. Para finalizar esse vídeo, falar sobre, né, a tentativa da Polônia de... Eu já falei disso aqui neste canal, mas eu quero trazer outras informações. A tentativa da Polônia de criar aquela legião ucraniana lá no exterior. Por que eu estou falando disso? Porque a legião ucraniana não é somente de ucranianos que vivem na Polônia. Todos os ucranianos que vivem na Europa poderiam aderir a essa legião, né? Que seria uma espécie de PMC, né? Esses soldados ganhariam um salário altíssimo, ganhariam inclusive a cidadania dos países europeus onde eles estão, caso se candidatasse ali às fileiras dessa legião para lutar contra os russos, né? É isso, após, né, os organizadores aumentarem os prêmios totalmente ali, aumentou muito os prêmios, né, a quem se candidatasse, ainda assim foram pouquíssimos aqueles que se interessaram. Então, depois que eles aumentaram mais ainda os prêmios, chegou-se a 300, né, 300 patriotas para lutar pela Ucrânia lá no solo ucraniano, né. São mais de 4 milhões de ucranianos que vivem hoje na Europa como residentes temporários, na sua grande maioria, né? E apenas 300 desses patriotas resolveram ali se candidatar para a luta. Por quê? Porque a guerra não é deles, né? Eles sabem que a guerra é a guerra da OTAN contra a Rússia, né? Eles têm essa noção? Será que tem? Será que possuem essa noção? Não sei, né? Mas também eles entendem que, pode ser que eles entendam que não vai ser fácil sair vivo desse fronte. Do que adianta eu ter cidadania alemã se provavelmente não sequer vou voltar vivo para a Alemanha, né? Também sabe perfeitamente, alguns devem saber já perfeitamente qual é o jogo do Zelensky neste caso. Então acho que é por causa de tudo isso aí que eles não querem mais lutar pela Ucrânia. No que, na minha opinião, estão fazendo muito bem. É isso, gente. É isso.